Jesus, nosso bondoso Pai Celestial, nós estamos aqui nesta noite, Senhor, para te escutar, para ouvir a Tua palavra, pois ela faz tão bem para nós. Tua palavra é o remédio para as nossas almas, é a solução para os nossos problemas. Ajuda-nos curvar ao altar da palavra, que é o único lugar que podemos receber solução para os nossos problemas. Humildemente ao pé da cruz, te pedimos, Senhor, com o perdão de nossos pecados, ajuda-nos ao pé da cruz, te suplicamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Senhor Jesus, continue nos abençoando, irmãos. É bom estar aqui para juntos adorarmos a Deus através da sua palavra. É a única via pela qual podemos adorar a Deus, é através da sua palavra. Deus abençoe nossos irmãos que nos acompanham pela internet. Vamos colocar de pé, vamos ler a Bíblia. Apocalipse capítulo 2, verso 21 e 22. Nós estamos estudando a mensagem, o quarto selo. Nesta noite nós vamos dar uma sequência, não é? Mensagem, o quarto selo. Nós vamos prosseguir no parágrafo 235, página 32. Mas antes vamos ler onde o profeta comenta sobre esta escritura que vamos ler aqui, Apocalipse 2, 21 e 22. Ele, tratando com a era de Tiatira, tudo que foi tratado com as eras é tratado conosco. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Prostituição espiritual. E eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela, a igreja prostituta, e prostituído com as religiões da terra, os que adulteram com ela, virá grande tribulação, se não se arrependerem de suas obras. 23. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Senhor Jesus, nos ajude, em nome de Jesus. Podeis assentar? Nós vamos prosseguir esse estudo que estamos tendo todas as sextas-feiras. Nós vamos prosseguir aqui, página 32, parágrafo 235, desta maravilhosa mensagem, quarto selo. O profeta prossegue com esta pergunta: você crê nisto? A congregação diz amém. Esta é a palavra. Eu os ferirei de morte, e se são mortos, estão eternamente separados. A palavra morte na Bíblia quer dizer separados de Deus. Correto? Recordem. Ele deu a ela tempo para se arrepender, para a igreja que se desviou. Você sabia que foi a primeira igreja a se desviar da palavra de Deus? Me dê um som melhor aqui para mim, mais forte. Você sabia que foi a primeira igreja
a se desviar da palavra de Deus é esta que até hoje se gaba ser a igreja mãe, a igreja de Roma. Você sabia que a igreja de Roma foi levantada, fundada por Paulo? Paulo foi o primeiro pregador para a igreja, para os irmãos ali em Roma. Depois ele saiu, deixou Áquila e Priscila, Júnior, e por fim ficou o discípulo de Irineu, como que ele chamava, o Policarpo. Quando ele chegou lá, ele passou 2 anos, foi proibido de ir lá. Depois de 2 anos, ele chegou lá e ela estava totalmente pagã, misturada com idolatria, com ídolos e tantas coisas. Aí veio no coração dele Oséias capítulo 4, Efraim está entregue aos ídolos, deixam. E ele fez desse jeitinho, deixou e nunca mais pisou lá em Roma. E ali foi quando começou todo o desastre dela, a igreja de Roma, que hoje prossegue dizendo que é a primeira. Sim, foi a primeira igreja cristã aos gentios, no mundo gentílico. Porém, foi a primeira também a desviar-se da verdade do mundo gentílico, misturando, aceitando credos, dogmas, interpretações teológicas, humanas, mergulhando na idolatria. Foi a primeira. E aqui, essa escritura é para ela: dei-lhe tempo para que se arrependesse. Deu tempo, houve muito tempo, Paulo orando, os apóstolos, mas cada vez que voltava lá, ela estava mais misturada com a idolatria, mais idólatra, mais mundana, até que Policarpo veio a esse versículo: Efraim está mergulhado aos ídolos, deixam. Então eles nunca mais voltaram lá. Dei-lhe tempo para se arrepender. 236, o profeta prossegue. A era de Tiatira foi justamente nesta era. Foi a era das trevas, quando as trevas espirituais invadiu o mundo, o romanismo. Ela se tornou em paganismo. E aí entrou o cavaleiro do cavalo negro, cavalgou naquela época. Cavalo negro na Bíblia, Apocalipse 6, fala de trevas, trevas espirituais. E quando todas as missas que ela começou a rezar e tudo mais tinha que ser pago, missa para casamento, para celebrar casamento, para tirar santo de purgatório e tanta coisa errada, aspersão de criança, crisma, batismo de criança, tudo começou a ser cobrado. Veja, e as orações e as novenas e assim por diante. Agora veja, seu cavalo negro, foi a era de negrura, das trevas espirituais. Então, após ter recusado o arrependimento, nesta era de Tiatira, o quê? Muda a sua cavalgada de cavalo negro, era das trevas, para um amarelo, que misturou trevas com cristianismo. Você sabia que não tem jeito de misturar? É igual você tentar misturar óleo com água. Não mistura. Porém, ela ali misturou cristianismo com paganismo. Nunca mistura, mas entre aspas, misturou ali. Trouxe morte para o seu último ministério, que é hoje, não é? 237. Agora eu poderia simplesmente dar uma pequena sacudida individual aqui, que recusar a Deus
recusar o chamado de Deus, olha, você fará isto pela última vez numa hora dessas. Roma foi recusando, até que recusou pela última vez, e os apóstolos não tiveram mais inspiração de ir lá levar o evangelho. O irmão Brano está comentando: recusar o chamado de Deus, você fará isto pela última vez numa hora desta. E o problema, irmãos, é que a pessoa não sente. A pessoa não sente que cruzou a linha que separa entre a graça e o juízo. Vai brincando com Deus, brincando, fazendo da graça, brincando com a graça, tudo é graça. A graça me perdoa, a graça me cobre, a graça me perdoa. De repente faz da graça uma desgraça e não percebe. Foi assim que aconteceu com os crentes em Roma, mesclando com ídolos, idolatria, paganismo, e de repente estava mortos, sem contato com a palavra de Deus mais, defunta, se tornou uma defunta ambulante, e pensando que estava viva. Não é assim que o mundo evangélico hoje está. Nossos irmãos pentecostais começaram há 100 anos atrás na rua Azusa, lá em Califórnia, nos Estados Unidos, aquele avivamento pentecostal, pelo grande missionário que Deus usou, de cor, cego de um olho, avivamento tremendo, mas ao passar dos anos, foram se enredando com o mundanismo pagão da sua velha mãe, Roma. A Bíblia fala, Apocalipse 17, a grande prostituta é Roma. Prostituiu com os reis da terra, com a política. Mas a Bíblia disse lá em Apocalipse 17 que ela tem filhas. A grande prostituta e suas filhas. E uma delas é essa linha pentecostal. Os chamados pentecostais. E eles continuam chamando-se a si mesmos de pentecostais. Olha, gente, Pentecostes não é dom carismático. Pentecoste é uma experiência com a palavra de Deus. Não é por falar que é pentecostal que são realmente pentecostais. Pentecostes foi embora há muito tempo, como foi da Roma. Veja, o profeta disse: você vai brincando até que fará pela última vez uma hora dessa. Exatamente como aquela igreja fez, está terminado. A paciência de Deus não será para sempre estendida ao homem. Veio? Oh, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. É perigoso brincarmos com a paciência de Deus. São Pedro diz que Deus é longânimo para conosco. E às vezes nós abusamos da longanimidade de Deus. Abusamos. O profeta, na última linha do 237, ele disse: a paciência de Deus não será para sempre estendida ao homem. Ao homem que faz da graça uma desgraça. É graça, o Evangelho é graça, Deus é graça, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, eu posso pecar, porque Deus é amor, eu posso pecar, porque Deus perdoa, Deus é longânimo, Deus é paciente, Deus é misericordioso, mas esquecemos de lembrar que Deus é juiz, Deus é sério. A palavra de Deus é séria. É verdade.
Que Deus nos ajude a lembrar que Deus é amor, que Deus é graça, mas lembrarmos também que Deus é justiça. 238. E quando ela, a igreja mãe, não é a igreja pagã, agora ela se tornou mãe do paganismo, né? Quando ela recusou aceitar a palavra, então ela mudou e foi, agora ela tem um nome chamado morte. Apocalipse 6, cavaleiro que veio no quarto animal, cavalo amarelo, seu nome foi morte. Morte, separação. Deus disse: tomarei seus filhos, os protestantes, e a cada um deles eu matarei com separação eterna. Morte quer dizer separação eterna de Deus. Irmãos, brinca com Deus não, Deus é muito sério. Esaú brincou com a primogenitura que foi dada a ele de graça. Está escrito lá em Hebreus 12 que nem com lágrimas ele conseguiu restituí-la de volta. A gente brinca de carrinho, de bicicletinha, de coisinha. De carro também não brinca, que bate, se acidente morre. A gente brinca de coisinhas, mas com as coisas de Deus não se deve brincar não, gente. Esaú brincou, trocou em troca de um prato de lentilha. Hebreus 12, Paulo escreve que nem com lágrimas, choro. Você pensa que Deus sensibilizará com nossas lágrimas se brincarmos com esta grande salvação que foi oferecida a nós de graça através do Calvário? Você acha que nossas lágrimas vai sensibilizar aquele Deus irado quando ele vier julgar o mundo? Não. Tempo de misericórdia haverá passado quando ele vier para julgar o mundo. E nós não sabemos que dia ele vai vir para julgar. Sabemos que isso está para acontecer, porque a hora que entrar o último eleito, vai mudar a página, ele vai deixar de ser advogado e virar como juiz. E vocês estão vendo aí, programas de rádio, trabalho de internet, dia e noite, e é raríssimo batizar uma pessoa hoje, mostrando que estamos no virar da página. Nós estamos no virar da história. Oh Deus, ajude a nós. Ajuda a nós a entender a hora em que estamos vivendo. Não entender no intelecto, mas entender na alma. E buscar a nós uma coisa mais segura, para não termos que enfrentar o julgamento. Vamos ler o 238. E quando ela a recusou aceitá-la. Então ela mudou e foi. Agora ela tem um nome chamado morte, a falsa igreja. Separação. Deus disse: tomarei seus filhos, os protestantes, e a cada um deles eu matarei com separação eterna. Aí está você, a era de Tiatira, a era negra. Seu cavalo negro agora torna-se morte para seu último ministério, qual está hoje. Agora a página 33, parágrafo 239. Vê como as eras da igreja se enquadram com os selos? Perfeitamente. Sabemos que isto é correto. O Espírito Santo não comete erro. Oh, graças a Deus. É bom estarmos atados ao Espírito Santo, irmão. Todos os homens cometem erro, porém o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? É a palavra, é Deus. 1 João 5,7. Pai, palavra, Espírito Santo é o mesmo. Que frase? O Espírito Santo não comete erro. Oh,
Fala para o seu irmão e fala para a sua irmã. Irmão, o Espírito Santo não comete erro. Ou fale uns para os outros. Isso é um beliscão que devemos dar em nossa consciência. Sabe o que é o Espírito Santo? É isso aqui, ó, a palavra. E às vezes nós brincamos com isso aqui. Isso é o que a Bíblia escreveu. É o homem comedor de feijão que escreveu isso. Olha, Pedro diz que foram homens cheios do Espírito Santo que escreveu a Bíblia. O Espírito Santo não comete erro. Tudo que foi escrito aqui é isso aqui. Não interessa quantos dignatários, doutos tentem interpretá-lo. É um problema deles, mas que isto aqui é isto aqui é. O Espírito Santo não comete erro. Quando ele diz Pai, Palavra, Espírito Santo é a mesma coisa, não é três pessoas distintas. Quando ele diz Pai, Filho, Espírito Santo, é a mesma coisa, é Deus em forma de atributo, não em forma de pessoa. Não importa quanto a mãe velha quer dar interpretação à palavra do Espírito Santo. O Espírito Santo não comete erro. Nós temos que atualizar a Bíblia, porque na Bíblia precisa ser atualizada. Olha, isso é dizer que o Espírito Santo cometeu erro. Isso é modos e costumes de Paulo. Mulher não pode cortar o cabelo, mulher tem que usar decentemente, mulher não pode pregar no púlpito. Isso é modos e costumes de Paulo. Hoje é diferente. Hoje, nosso seminário de teólogos, atualizamos isto. Isso é dizer que o Espírito Santo comete erro. O Espírito Santo não comete erro. Feliz de nós, pelo menos, crer no que está escrito. Ainda que nós não demos conta de obedecer tudo, mas seremos bem-sucedidos em crer em tudo. Senhor, eu sei que a sua palavra é a verdade. O errado sou eu, o certo é a palavra, porque a palavra não comete erro. Ou você quer ser bem-sucedido? Você quer ser bem-sucedida? Creia no que está escrito. Pelo menos não haverá juízo sobre você. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não comete erro. Quando ele disse em Amós 3,7 que não fará nada com os seres humanos na terra, se não for através de seus servos, os profetas, é porque assim é. Deus não trata com o povo senão através de seus profetas. Assim é. Não interessa o que os teólogos queiram traduzir diferente, querer atualizar. Eles dizem que a Bíblia tem que ser atualizada. Então ela cometeu erro quando foi escrita. O Espírito Santo não comete erros. Vamos dizer em coro: o Espírito Santo não comete erro. Vamos de novo, bem forte. O Espírito Santo não comete erro. O errado sou eu, a palavra é a verdade. Pelo menos isto temos que ter a nosso favor. Nós, seres humanos, erramos, mas a palavra não. Profeta não, profeta é a boca de Deus. Se nós pudermos agarrar essa palavra, irmãos, nós seremos livres de grandes juízos. Se esconder atrás da palavra é o lugar mais protegido. O próprio Senhor Jesus, em Mateus 4, ele procurou se esconder atrás da palavra,
Quando o diabo pegou num beco sem saída, Jesus se escondeu atrás da palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. Porque ele sabia que a palavra não comete erros. Aleluia. Não importa quem seja você, esconda-te atrás da palavra, e ela te protegerá. Ela não comete erros. Não te esconda atrás de filosofia, de teologia. Isso vai te deixar decepcionado. Isso vai te deixar decepcionado. Esconda-te atrás da palavra. Ela não comete erros. O que ela disse é isso. Ponto final. Irmão, isso nos dá segurança. Isso nos enche de convicção, de segurança, de que no que é verdadeiro estamos. Aleluia. Isso faz com que nossas raízes sejam mais entrelaçadas. O Espírito Santo não comete erro. Ele nos deu uma vindicação. A última vez, quando terminamos as eras da igreja lá atrás, vocês sabem, ele está se referindo a esse quadro que está bem ali, ó. O irmão Brana tinha desenhado esse quadro, 7 candelabros, castiçal, com o nome dos 7 mensageiros. Ele tinha desenhado com seu próprio punho e colocado de um lado, no canto da parede, atrás. O último mensageiro, ele pôs Elias. Certo dia, ele pregando uma reunião sobrenatural ali no Tabernáculo Brana, em Jeffersonville. De repente, o anjo do Senhor entrou. Nós temos pessoas já velhinhos que viu isto, estão vivendo lá até hoje. Estava na reunião, umas 400 pessoas no dia. O anjo do Senhor, em forma de uma grande nuvem, entrou na congregação e desenhou esse mesmo quadro ao lado daquele que o irmão Brana tinha desenhado, do jeitinho que o irmão Brana tinha desenhado, só que no nome de Elias, que é o último mensageiro, o anjo pôs William Brana. E o profeta está dizendo sobre isto. Ele nos deu uma grande vindicação. A última vez, quando terminamos as eras da igreja lá atrás, vocês sabem. Além da lua, quando o Papa foi a Israel, a lua foi fotografada nesses estágios das eras, igualzinho ele desenhou. Agora é o parágrafo 240. Vejam o amor, a longanimidade de Deus. Antes dele trazer o julgamento sobre ela, a falsa igreja, que se prostituiu com os credos, com os ensinamentos pagãos da terra, ele lhe deu um tempo para se arrepender. Irmãos, Deus não é mau para nos destruir de qualquer jeito. Ele não é mau, Ele é amor. Primeiro Ele nos avisa, nos dá tempo. Nos dias de Noé, quanto tempo Ele deu para o povo de Noé? 120 anos. Para nós desta era, quantos anos? Já dá daí para lá, não está? Que Deus levantou o 7º anjo, trouxe para nós, dando-nos tempo para nós nos consertar, tirar nossos distúrbios espirituais. Ele deu um tempo para se arrepender. E é no nome do Senhor que eu digo isto. Ele tem dado à igreja protestante a mesma coisa, e ela não a receberá. A mensagem tem estremecido todas as partes, e ela não a receberá. Ela terá seus próprios dogmas e credos. Não me importa o quanto você explique isto.
Em outra mensagem ele diz: pode colocar um pregador em cada esquina, ela não mudará, ela não se arrependerá. Não adianta surgir, agora está surgindo salvadores da pátria. Salvadores da pátria. Vem de longe, de outro estado da nação, para fazer campanha em Brasília, para ganhar os brasilienses. Através da internet e tantos meios. Olha, para isso acontecer, essa mensagem tinha que ser falsa. O irmão Brana fala naquela mensagem, Cristo revelado em sua própria palavra, ele disse: olha, Deus já sacudiu a coisa. E aqui ele está confirmando isto. A mensagem tem estremecido todas as partes. E ela, a igreja nominal, não receberá. A madre está seca, não concebe mais. A madre da igreja nominal, tradicional. Porém, a madre da igreja espiritual, que você faz parte dela, cada dia estamos concebendo, cada culto estamos concebendo, palavra por palavra, culto após culto, nossa madre espiritual. Qual é a madre espiritual da igreja? O coração, a alma. Nós estamos concebendo. E o filho espiritual está sendo gerado dentro de nós. Porém, a falsa igreja, ela não a receberá. Ela terá seus próprios, não os de Deus, mas seus próprios. Elas têm todo o orgulho de dizer: eu já tenho minha religião. Eu já tenho minha religião. Tudo bem, fique com a sua religião. Eu prefiro ficar com a de Jesus. Eu prefiro ficar com a dos apóstolos, com a de Jesus, com a palavra. Não me importa o quanto você explique isso. Agora, deve parar, os evangelistas devem parar de evangelizar? Não. Nós temos que lembrar daquilo. O último ministério de Jesus na terra, quando ele morreu, foi pregar para almas encarceradas. Ele foi lá na região dos perdidos pregar para aquelas almas que tinham morrido no tempo de Noé. Ele foi dizer: eu era aquele que Noé falou que eu viria. E vocês não receberam, mas eu estou aqui para testificar que tudo que Noé pregou era verdade. O último ministério da noiva, a igreja eleita hoje, o irmão Brana disse na mensagem Almas Encarceradas, é da mesma forma. Estamos pregando para almas encarceradas. Eles ouvem, sabem que é a verdade, mas estão encarcerados em seus próprios dogmas, suas próprias maneiras de entender, e não tem força para sair desse casulo da incredulidade. Estamos caminhando entre almas encarceradas. Oh, irmão, devemos dar glória a Deus por nós não ser parte destas almas encarceradas. Deus desceu até nós e nos tirou do cárcere do pecado. Oh, aleluia! Mas os outros, não importa o quanto você explique isso. Você fala uma palavra, eles têm 10 para te responder, para te contestar. O incrédulo sempre vai te responder com uma frase de incredulidade. Porém, o eleito, ele vai te responder com uma frase, como a samaritana respondeu para Jesus lá no poço de Jacó: oh, eu creio, Senhor, verdadeiramente tu és profeta. Eu creio. Anás e Caifás diziam: você é Beelzebu. Porém, a eleita samaritana dizia: você é ele.
Você é Ele, é o Messias. 241. Como eu disse ali em Chicago, o profeta foi convocado para pregar em uma reunião lá em Chicago. Havia 450 pregadores. E eles não estavam ali para aprender com o irmão Branham. Eles estavam ali para desafiar o irmão Branham. 450 pregadores. Quando o irmão Branham chegou naquele auditório, ele não foi avisado que eles estariam lá para isso. Deus o avisou, mas nenhum deles havia avisado. Quando ele chegou naquele auditório e viu ali aquela multidão, 450 pregadores, e Deus disse: eles estão aí para te desafiar. Ele disse: eu lembrei do quadro de Elias e os profetas de Baal. 450. Aqui nos 241, ele lembrando dessa reunião, ele disse: como eu disse ali em Chicago outro dia, diante de mais ministros do que de pessoas assentadas aqui. E lá eles me alfinetaram a respeito da doutrina da semente da serpente e todas estas outras coisas. Alfinetaram o irmão Branham, dizendo que ele era falso de pregar a doutrina da semente da serpente. E disse: o profeta naquela hora sentiu, diante daquelas alfinetadas daqueles ministros, ele sentiu a autorização do Espírito Santo para enfrentar o desafio. Oh, irmão, é isso que eu peço a Deus para nós. Você não tem que preocupar em pedir a Deus dons carismáticos. Ele te dá se Ele tiver para te dar. Mas o que você precisa pedir a Deus é segurança na palavra dEle. Porque esta segurança lhe promoverá em sua vida certeza. E ela não te deixará se acovardar diante dos desafios. Você sabia, minhas irmãs, meus irmãos, que nós estamos à margem do desafio da noiva, da igreja eleita de Cristo? Roma está se arregimentando. A falsa vinha com as suas filhas e virá para o cenário para nos desafiar, como desafiou Elias e desafiou o irmão Branham lá nessa reunião de Chicago. O que é que deu força para Elias, para o irmão Branham? Foi a segurança que ele tinha na palavra de Deus. Irmão, não importa o quanto você tem a letra da mensagem da Bíblia no seu intelecto, se não tiver no coração, você correrá. Eu me lembro quando aquele louco saiu do hospício e veio para matar o profeta no seu auditório, na sua plataforma lá na igreja onde ele pregava. O irmão Branham disse: havia mais de 400 ministros na plataforma. Ele estava pregando num auditório muito grande e havia mais de 400 ministros na plataforma. Quando aquele monstrengo saiu do hospício, acostumado a matar pregadores, veio vociferando. Quando o irmão Branham olhou para trás, disse que não tinha ninguém, tinha corrido todos. Ele disse, ele fez questão de dizer, até T.L. Osborne correu também, que era o grandalhão poderoso, correu, deixou o irmão Branham sozinho na plataforma. Mas o irmão Branham, seguro como ele estava, calmo ficou. E o monstrengo vindo vociferando, dizendo, eu vou matar, eu estou acostumado a matar pregador, e esse baixinho vai ser nada para mim. O irmão Branham, os diáconos queriam pegar ele, os diáconos, os policiais da igreja. O irmão Branham disse, não, irmão, isso não é coisa para os diáconos, isso é coisa para o Espírito Santo. Deixa ele vir, ele vai se curvar diante de meus pés. E o bandido, monstro, psicopata,
veio e cuspiu na face do irmão Brana e disse que ia enforcar. Quando veio para pegá-lo, o irmão Brana disse: você vai se curvar aos meus pés. Aquela hora ele começou uma tremedeira e caiu, se jogou no chão. E o certo é que o irmão Brana conta que depois o irmão Brana o batizou em nome de Jesus Cristo. Por quê? Dom carismático protegeu, todos foram embora, correram. Falar em língua, profecia, isso é bom, mas isso não vale nada diante do desafio da hora. Nós precisamos de algo mais sólido do que simplesmente dons carismáticos. Paulo falou isso em 1 Coríntios 13, verso 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse cari, que vem do latim, do grego, que quer dizer amor, que quer dizer Deus, nada me adiantará. Você pode ter dons de língua e não ter Deus. 1 Coríntios 13, verso 1. Nós estamos em busca de Deus. Deus é o de fato. O resto são rótulos. Você pode ter embalagem bonita e não ter o de fato. Conteúdo. Eu amo esta mensagem, este profeta, porque ele nos ensina a buscar o de fato, o essencial, o que nos dá força para resistir o desafio da hora. E aqui ele estava ali sendo desafiado, alfinetado por aqueles 450 ministros lá em Chicago. Ele disse: lá eles me alfinetaram a respeito da doutrina da semente da serpente, todas essas outras coisas. E o profeta foi tomado pelo Espírito Santo e disse: alguém apanhe sua Bíblia e venha aqui e fique ao meu lado então, e me prove diferente do que eu tenho pregado. Mombrana termina dizendo: ninguém disse nada. Em outra mensagem ele diz: foi o auditório mais silencioso que eu já vi na minha vida. E de repente o ministro começou a sair pela porta caladinho, um após o outro, caladinho. Em outra oportunidade, um grupo de ministros disseram que ia unir para matar ele se ele não provasse que aquilo que ele pregava era de Deus. O irmão Brana, que era um vidente, um profeta, ele disse: venha, eu estou pronto para ser desafiado. Vocês vieram para me desmascarar, então venha, eu estou pronto para ser desmascarado. Só que tem uma coisa: se o que eu prego é de Deus, vocês vão cair mortos aqui. Se o que eu prego é do diabo, eu vou cair morto diante de vocês. Mas se o que eu prego é de Deus, vocês vão cair mortos aqui. Eles saíram todos e não ficaram um só. Por aqueles ministros que diziam que o irmão Brana tinha telepatia, adivinhando segredos ocultos da vida das pessoas. E chegaram a colocar, panfletar carros que o FBI estava ali para desmascarar o irmão Brana. O irmão Brana, avisado por Deus, Deus mostrou a ele uma visão que não era FBI coisa nenhuma. Era 2 ministros que pagaram crianças para panfletar os carros, para amedrontar o irmão Brana. E aquelas moças que tinham vindo de longe, tinham sido curadas, elas foram ao irmão Brana e disseram: irmão Brana, eles vão te desmascarar, estamos preocupadas. O irmão Brana disse: calma, filha, calma, se eu devo ser desmascarado, então eu preciso, deixa eles ir. Oh, irmão, isso me impressiona, a segurança que o profeta tinha ao pregar esta mensagem. Isso deve ser transmitido a nós. O que nós devemos copiar é coisas boas.
uns dos outros. É verdade mesmo. E o suco da mensagem do sétimo anjo, um dos complementos do suco, segurança diante dos desafios. Quando você tem segurança, irmão, você não fica com medo. Eu tenho visto, esse dia eu repreendi meus pregadores aqui. Esse negócio está pregando, pondo medo na igreja de concílio ecumênico. Falei, pare de estar falando sobre isso. Nós não devemos estar pondo medo no povo de concílio ecumênico. Nós devemos levar o povo a se preparar para enfrentar isto. Chacoalhando a moita, o povo ficar com medo? Não, devemos levar o povo a entrar em véu adentro. Porque estando o véu adentro, pode vir concílio de tudo quanto é lado, que nós estaremos seguros, calmos, serenos, firmados, ancorados. Você sabia que cachorro vira-lata que late? Você chega numa casa que tem cachorro vira-lata, ele vira um maior pampeiro. Você bate o pé para ele sai até fazendo xixi nas pernas, correndo. Isso é crente que não entrou véu adentro. Quando você vê um crente arrastando mala demais, pode saber que ele não tem muita coisa de Deus, não. Arrasta mala, xinga as religião. Existe a hora para cada coisa. A mensagem dele é só xingar, é só falar. Pode saber que não tem nada dentro. Deixa a bicha velha lá vir e sacudir a espada inflamada dela, sai tudo correndo. Sai tudo correndo. Diz que um pastor foi testar a igreja dele, se o povo estava preparado para ser arrebatado. E aí ele pregando sobre arrebatamento, ele preparou atrás uma banda de batuque, de bomba, de coisa que fazia barulho, os irmãos lá. E ele falando, irmãos, se Jesus vier com aquele trovão, com aquelas trombetas e com aquelas bandas para buscar a igreja, quem está pronto para ser arrebatado? Os irmãos, amém! E falavam em língua e gritaram tudo. Ele disse, então, ele vai vir uma hora dessa. Quando ele falou, a banda lá atrás, batucada e trombeta, ele está vindo, e aquele barulhão todo. Uns irmãos desmaiaram, outros saíram correndo de medo. E sei que só ficou uma velhinha debruçada no banco. Quando foi lá, ela tinha morrido. Como? Ele falou, só essa que estava preparada, mas chegou lá, ela tinha morrido. Não é muito alvoroço, é segurança interna. O avivamento da noiva é avivamento interno. O avivamento que devemos buscar para o momento qual estamos vivendo é o avivamento da sã doutrina, é o avivamento na alma, é o avivamento interno, é o avivamento da segurança. Não é avivamento de gritaria. Se levar a gritar, tudo bem, mas desde que estejamos seguros. Seguros. Oh, amados, eu estou tão feliz. Vocês lembram que antes do encontro Deus nos deu essa linha. Estamos entrando no nosso novo ministério. Chegamos lá em Goiânia, pastor pregando a mesma coisa. É o nosso novo ministério. É o linguajar do Espírito Santo. Eu lembrei de Paulo e Pedro, eles nunca tinham visto um ao outro. Quando Paulo foi convertido lá no caminho de Damasco, 3 anos e meio ele foi para conhecer os apóstolos em Jerusalém, inclusive a Pedro. E para sua surpresa, quando encontrou Pedro e os demais pregando lá em Jerusalém, ele notou que estava pregando a mesmíssima coisa que os apóstolos estavam pregando. O linguajar do Espírito Santo é universal. Não precisa estar telefonando um para o outro. O Espírito Santo fala a mesma linguagem. E se você sair daqui e for lá no Japão, tiver irmão revelado, está pregando a mesma coisa que estamos pregando aqui. Basta estarmos no Espírito. Por quê? Porque o arrebatamento é universal.
Deus não vai arrebatar um grupo aqui do Brasil, daqui um ano vai arrebatar um do Japão, daqui outro ano na Rússia, não. Vai ser um momento só. Terra de cá está dia, lá no Japão está de noite, mas vai ser no momento só. Por isso que a Bíblia disse em Mateus 25, que 2 estarão dormindo, vai ser do lado de lá no Japão, que enquanto é dia aqui, lá é noite. 2 estarão dormindo numa cama, um será levado, outro será deixado. Do lado de cá, 2 estarão no campo, será de dia aqui. Um será tirado, outro será deixado. Noite lá, dia aqui, mas será no mesmo momento. Universal! Quem estará no arrebatamento? É quem estiver no Espírito da palavra da hora. Da palavra da hora. Isso me anima. Isso deve ser pingo nos is. Aqui onde eu parei aqui. Apanha a Bíblia e fica aqui, então, meu lá. Ninguém disse nada. 242. E aí, diante daquele desafio, Tommy Hicks, um dos grandes evangelistas denominacionais do dia, virou para o irmão Branham e disse: eu nunca ouvi isso desta forma antes, irmão Branham. Eu quero 300 fitas destas que você prega, né? Irei enviá-las a todos os meus ministros. O irmão Tommy Hicks era chefe de uma denominação que tinha 300 ministros. Ele disse: me dê suas pregações, essas fitas, que eu vou enviar para os meus 300 ministros, e nós vamos ser batizados. 243, havia cerca de 50 ou 75 que disseram: descerei até ali para ser batizado. E quando a palavra é pregada no púlpito, demônios deixam as pessoas e vai embora. Só que logo que a pessoa sai lá fora, os demônios estão lá esperando. Se ela ficar com a casa adornada e vazia, os espíritos voltam. Quando o irmão Branham pregou esta mensagem, 50 deles, 75 que disseram: descerei até ali para ser batizado. O irmão Branham pergunta: eles vieram? Nenhum deles. Por quê? Ele lhes deu tempo para que se arrependessem. Ele lançará seus filhos à morte, morte espiritual. Isso é doído, irmãos. A pessoa vem à igreja, ouve a palavra e realmente são libertos de demônios, mas não vigiam, ficam vulneráveis, continua dando ouvido a espíritos errados lá fora, e a Bíblia diz que vem aquele diabo que saiu dela com mais 7 demônios, e o último estado daquela pessoa é 7 vezes pior do que era antes. Estamos vivendo nesse tempo, temos que nos policiar. Você pega espíritos em ouvir pessoas. Parágrafo 244. Nós falaremos sobre isso amanhã à noite, o Senhor permitindo, ou no sábado à noite, a respeito daquelas pragas que aconteceram. Observe o que acontece ali. 245. Como ele deu ao Egito, voltando lá no tempo de Moisés, no tempo do Egito. Ele deu ao Egito, aos egípcios, tempo para se arrepender. E o que foi aquela última praga? Foi morte. Deu tempo, eles não aproveitaram o tempo, morte caiu sobre eles, os primogênitos. 246. Esta é a última praga que atinge a igreja pentecostal. É a morte espiritual. Ela está morta. Isto é no nome do Senhor. Ela está espiritualmente morta. Ele lhe deu tempo para que se arrependesse e ela rejeitou isto que é a mensagem da hora, do 7º anjo. Agora ela está morta, ela nunca se levantará novamente. Vamos ligar uma coisa com a outra para vocês entenderem essa expressão do irmão Branham. Os verdadeiros crentes do tempo de Lutero, os verdadeiros luteranos, aceitaram a mensagem de Wesley. Os demais morreram. Os verdadeiros wesleyanos aceitaram a mensagem pentecostal. Os demais morreram. Os verdadeiros pentecostais nesta era aceitaram a mensagem do William Branham.
Os demais pentecostais morreram, apostataram, estão mortos. Ô irmão, dê glória a Deus por você ser o verdadeiro pentecostal. Onde estão os verdadeiros luteranos? Estava no grupo de Wesley. Onde estavam os verdadeiros wesleyanos? Estava no grupo dos pentecostais. Onde estão os verdadeiros pentecostais hoje? Está no grupo do sétimo anjo. Estão aqui. Nós somos os verdadeiros pentecostais. Aleluia! Oh, irmão, compasso de Deus. Lutero, Wesley, pentecostais e Branham. E você está nessa sequência. Se você está aqui, é porque você está nessa sequência de Deus. Os demais se apostataram e só conserva o nome, pentecostal, mas não tem nada de Pentecostes, porque Pentecostes não é dom carismático, Pentecostes é vida, é vida. Glória a Deus, aleluia. Qual é agora? 247. E aquelas pessoas ali fora, tentando trazer episcopais e padres e assim por diante, e os chamando Pai Santo e coisa assim. Ora, eles deviam se envergonhar de si mesmo. Nós não está nesse tempo mais não. Quão cego o homem pode ficar? Não disse Jesus, quando aquela virgem nacional foi comprar azeite, ela não obteve mais. Fica brincando com azeite, ao ponto que você vai buscar e não acha mais. Não tem problema não. Sexta-feira é culto e eu busco mais azeite. Vou perder esse azeite que eu tenho, através desse Facebook aqui, dessa pornografia. Não tem problema perder não. Tem o próximo culto, eu vou na igreja e me enche de azeite. Cuidado. Você perde e depois chega aqui, o povo já foi arrebatado. E não tem jeito mais de se recuperar. As virgens, nessa é Mateus 25. Quando chegou para buscar azeite, o noivo já tinha vindo, não tinha mais jeito de adquirir azeite. Não brinque com Deus não, gente. Nós estamos na reta final. Por que as virgens prudentes foram chamadas de prudentes? Porque elas tinham prudência. Elas cuidavam do azeite. E azeite na Bíblia fala do Espírito Santo. Ai de mim em não cuidar do Espírito Santo. É verdade. Minha lamparina apaga. Agora 248. Todo mundo, você ouve as pessoas dizerem: eu tenho o Espírito Santo, eu falei em línguas, mas elas não querem estar por perto de uma igreja como esta. Elas chamam de heresia, de falso profeta. Oh, você sabe, eu não gostaria de estar em um lugar como aquele, eles dizem. E então dizer que você tem o Espírito Santo? Porém, você deseja o seu modo nobre. As pessoas desejam seu modo nobre, sua maneira social. Você deseja permanecer na Babilônia e continuar se regozijando com as bênçãos dos céus. Você tem que fazer a sua escolha. Você não pode permanecer no mundo e servir a Deus ao mesmo tempo. Jesus disse que você não pode servir a Deus e a mamão, quer dizer o mundo. Então, se você não espera, se você realmente está salvo, você desfrutará das reuniões onde o Espírito Santo está se vindicando e mostrando que a palavra de Deus é desta maneira. Qual é o testemunho que você é um salvo? Parágrafo 250 responde. Deixa eu ler de novo. Se você realmente está salvo, você desfrutará das reuniões
onde o Espírito Santo está se vindicando e mostrando que a palavra de Deus é desta maneira. Ela não mudou. Você ama isto? Isso é porque você é salvo. Se você não fosse um salvo, você sairia daqui nesta noite dizendo que isso aqui é uma heresia. Enquanto muitos saíram dizendo que Jesus era um Beuzebu, a samaritana, a Maria Madalena, saiu dizendo: Ele me salvou, Ele é meu Salvador, Ele me ajuda. Que importa o conceito que os doutores têm hoje desta mensagem? O que me importa é o que a minha alma tem. Nas alturas do campeonato, o que vale é o conceito que a minha alma tem. Nós não somos um grupo de Maria vai com as outras. Nosso conceito é o mesmo que o Espírito Santo tem. Amém? Amém, irmão Samuel? Termino aqui. Não esqueça de pedir domingos vocês tragam a mensagem Adoção, volume 2, tá? Se Deus permitir, nós vamos continuar o estudo dela. Vamos terminar. Amém. Vamos ficar de pé. Você quer dizer graças a Deus nesta hora? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por estas verdades, Senhor, em que nós acabamos de ouvir, Pai. Deus, como isto desce gostoso dentro das nossas almas, Pai. Nós não temos dificuldades em crer em cada palavra, Senhor, porque isto está dentro de nós. O Espírito Santo confirma com amém cada palavra em que nós ouvimos, Pai. Isto é prova de que nós temos o Senhor dentro de nossas almas, Pai. Senão nós estaríamos murmurando nesta hora. Senão nós estaríamos, ó Deus, não concordando com esta palavra, mas nós amamos isto, Pai, nós concordamos com isto, porque o Senhor está em nós, Pai, e nós te agradecemos nesta hora, Pai. Podemos dizer graças a Deus, podemos dizer aleluia, podemos dizer glória a Deus, porque o Senhor foi bondoso para conosco, Pai. O Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, Pai, e nós te agradecemos nesta hora. Leva-nos em paz, Senhor, guardados para os nossos lares, debaixo de Tua proteção, debaixo de Tua mão, Senhor. Ó Deus, que o Senhor esteja conosco amanhã aqui, na reunião com os obreiros, Pai, no domingo, escola dominical, amanhã à noite ali em Taguatinga, selando, abençoando as nossas reuniões, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus, amém.